Eu sempre uso essa frase, lipo é igual flacidez. Você tirou gordura, aquela pele ela vai ter que acomodar e ela não acomoda 100%. Então você pode ficar com flacidez. Então você está disposta a entrar nessa cirurgia sabendo disso? Sejam bem-vindos ao Imagem que Conecta. Hoje falaremos do lipedema, mas de uma ótica diferente, a ótica da cirurgia plástica. E para isso, temos hoje a doutora Marcela Vilela, que atua no tratamento do lipedema de forma criteriosa, técnica e humanizada. Muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui com a gente, para levar um pouco mais de informação sobre essa doença subdiagnosticada e que a gente ainda desconhece, né? Levar informação e todo o seu dia a dia e a vida com as pacientes do lipedema. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, que honra estar aqui com você. E vamos falar bastante de lipedema para tirar as dúvidas dos pacientes e orientar, que eu acho que é o mais importante. Exatamente. E quem é a doutora Marcela Vilela? Bom, a doutora Marcela Vilela, cirurgiã plástica, teve uma trajetória que começou na medicina na Universidade Católica de Brasília. Depois eu fiz residência no Hospital Universitário de Brasília, na HUB. Foi minha primeira casa, acho que me moldou como ser humano. E fiz minha residência de cirurgia plástica no Hospital Daer, Lago Sul. Finalizei já tem um pouquinho mais de 2 anos. Estamos aí estudando lipedema diariamente e operando bastante paciente, podendo mudar a vida de algumas pessoas. Eu faço muito contorno corporal, não faço só lipedema. A gente sai bem informado na cirurgia plástica, então a gente opera face, pálpebra, mama, lipoabdômen e o lipedema eu corri atrás depois que eu terminei minha residência para me especializar, porque eu via que faltava isso aqui no mercado, principalmente em Brasília. Os pacientes de Brasília iam para São Paulo, para o Rio de Janeiro, operar, sendo que a gente tem como oferecer isso para elas aqui. E como o lipedema te chamou a atenção e foi para sua rotina? Meire, isso é muito engraçado, porque assim, eu sempre tive transtorno com as minhas pernas. Não tenho lipedema, mas eu tenho a perna fina. Então, assim, eu olhava as minhas amigas com as pernas grossas e eu achava lindíssimo. E tentava malhar e não ganhava músculo, mas assim, sempre chamou a minha atenção. E aí eu comecei a ver que tinham pernas e pernas. Tinham pernas malhadas, tinham pernas que tinham mais gordura, tinham pernas mais definidas, menos definidas. E quando eu comecei a estudar e descobri que existia uma doença chamada lipedema, que ela causava tanta dor, tanto desconforto, e gerava o mesmo transtorno que eu tenho com as minhas pernas, mas de outra forma, né? Nessas pacientes, eu me identifiquei, apesar de não ter lipedema, eu falei, gente, eu entendo o que elas sentem, porque a gente não está feliz com a perna que a gente tem. Então a gente tem que buscar uma melhoria. Como é que eu posso ajudar essas pacientes? E foi assim que eu comecei a estudar lipedema, você acredita? E uma coisa que às vezes é pouco, né? Para o olhar do médico que vê a paciente, pensa, isso é discreto. Você vê isso, muitas vezes, na cirurgia plástica. Porque você olha e fala assim, será? E a gente tem um colega que ele falou, assim, mas isso é tão discreto. A paciente falou assim, é discreto para você. Exatamente. E eu vejo isso nas pacientes que têm lipedema em estágio inicial. Essas pacientes me procuram e eu acho que todas escutam de mim o seguinte, mas sua perna é tão bonita? Você realmente tem incômodo? Você realmente tem sintomas? Doutora, eu não posso tomar uma taça de vinho que eu sinto muita dor, que eu fico imprestável o final de semana inteiro. Então, assim, eu olho e falo, cara, a gente tem que entender a dor do outro, né? A gente não está ali para julgar, a gente está para acolher. Então, a gente consegue juntas traçar um planejamento ali, mesmo em estágios iniciais, para tentar entregar para essa paciente a perna que ela quer, que ela sonha em ter. Muitas vezes a gente não consegue, claro, mas a gente tem que alinhar as expectativas. Isso a gente faz muito bem no meu consultório. A gente senta, conversa e fala de tudo realmente para a paciente saber onde ela está pisando. E estudando o lipedema, igual você estuda, né? A gente acompanha você nas mesas das jornadas, você sempre está lá nas mesas, nas aulas de lipedema. O que isso influencia e muda na indicação da cirurgia? Porque não é toda paciente com lipedema que vai para a cirurgia. Exato.
eu sempre falo para as pacientes que a cirurgia de lipedema, ela é a última etapa do tratamento dela. É uma paciente que já fez dieta, atividade física, fisioterapia, ela já fez tudo o que ela precisava, ela desinflamou e mesmo assim ela está insatisfeita com a perna dela. E aí a cirurgia ela pode entrar nessa paciente para ajudar a aceitação dessa perna, para ajudá-la a chegar no objetivo que ela está querendo, o objetivo final. Então, não são todas as pacientes que vão precisar disso, porque muitas, com tratamento clínico, chegam no estágio de diminuir dor e de não ter necessidade de atingir aquela perna, aquele joelho definido, aquele músculo aparecendo. Tem paciente que não está nem aí para isso. Mas as pacientes mais vaidosas, elas querem algo a mais. E aí entra a cirurgia plástica. E não é todo cirurgião plástico que faz lipedema, porque, primeiro que o cirurgião plástico tem um pouco de medo de membros inferiores. A gente está acostumado na residência a fazer uma lipo de face interna do joelho, uma lipo de face interna da coxa, um culote, mas lipar a coxa 360 graus não é algo que a gente vê todo dia. Então, realmente, são poucos os cirurgiões plásticos que entram e se aventuram nesse lipedema. E eu acho bom porque, às vezes, muita gente fazendo algo sem estar preparado, começam a surgir as complicações e assim, aí a gente sabe para que caminho que vai. Isso seria o próximo tópico, que é não tratar como a cirurgia como uma gordura localizada simples. E você nos explicou que isso seria um risco e entre aspas, um erro grave. Exatamente. A paciente que tem lipedema, a gente tem duas formas de cirurgia para ela. A gente pode fazer uma cirurgia fracionada, em que a gente vai lá e trata as regiões que mais a incomodam, ou então uma cirurgia completa, que a gente vai lá e lipoaspira a coxa como um todo. Eu sou do time que gosta da cirurgia completa, por um motivo. Eu acredito que quando a gente faz uma cirurgia fracionada e a gente tira a gordura do culote, a gordura da face interna e deixa o resto, se essa paciente ganha peso, onde a gente deixou a gordura vai criar uma deformidade. E onde a gente tirou a gordura vai gerar ou um afundamento, ou uma flacidez, vai ficar esquisito. Então, eu acho que às vezes a gente tem que fazer uma abordagem um pouco mais agressiva para essas pacientes. E quando o cirurgião plástico, ele opera uma paciente com lipedema, sem saber que ela tem lipedema, aí está o risco. Porque muitos cirurgiões plásticos ainda estão em negação com a doença lipedema. Eles acham que é besteira, que é mídia, que é frescura. Então, assim, eu já... conversa de sala de centro cirúrgico ali, de espera, eu já escutei tanto. Lipedema, existe isso mesmo? Tem diferença da lipo mesmo? Gente, tem diferença. Então, assim... Você vê que não são só as pacientes, né? É a classe que precisa... A medicina é feita de verdades transitórias. Exatamente. Né? E não é onda. A gente sabe, quem trata, né, quem mexe com lipedema, tem que saber a etiologia da doença, a fisiopatologia da doença. E as pacientes, elas chegam para você mais orientadas, já pensando em lipedema, ou elas chegam achando que estão com obesidade? Olha, como eu falo muito de lipedema, as minhas pacientes já chegam sabendo que elas têm lipedema. É muito difícil, muito raro chegar uma paciente na dúvida se ela realmente tem lipedema ou se ela tem obesidade. Até porque muitas dessas pacientes, elas já estão até tentando melhorar o corpo, elas chegam com a cinturinha fininha. A gordura está toda localizada no membro inferior. Então ela fala assim, doutora, eu não consigo perder essa gordura. A minha barriga é maravilhosa, mas eu não consigo perder gordura na coxa. Então elas já sabem, a maioria, e hoje em dia com a mídia, né, falando tanto de lipedema, eu acho que mudou muito o perfil da paciente. Quando eu comecei a mexer com lipedema, as pacientes ainda chegavam com muita dúvida. Mas eu acho que esse podcast, falando disso, levando para tantas pessoas esse assunto, é isso que faz a diferença. E esse assunto chegar também nos colegas, porque é a paciente que vai chegar no consultório, ou da nutricionista, do preparador físico, né? E orientar aqueles profissionais que estão no dia a dia, porque não é toda paciente que vai chegar até você, que tem acesso
a doutora Marcela. A gente espera que muitas tenham, né? Igual você falou, na internet, a informação tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, né? A nossa obrigação é levar a informação com técnica, com respaldo científico, com responsabilidade, tanto para os pacientes quanto os colegas. Que da mesma forma, né, a gente lida muito com o lipedema, a gente lida com a endometriose, são duas doenças inflamatórias crônicas que podem se superpor, né, e que a própria classe médica subdiagnostica e subvaloriza. Eu sinto que às vezes o médico ele tem até medo às vezes de fazer um diagnóstico de lipedema, que às vezes ele não sabe tratar, aí ele fala, meu Deus, se eu falar para essa paciente que ela tem lipedema, eu não sei nem para que rumo que eu tenho que mandar, para qual médico que eu tenho que mandar, porque assim, não é um assunto que você estuda na faculdade, né? A gente vai estudar depois, por fora. Então, hoje em dia, eu sinto que nos últimos 2, 3 anos teve um boom de lipedema, então a gente começou a falar mais sobre a doença, as pessoas estão mais orientadas a respeito dela, mas eu acredito que para quem fazia cirurgia plástica há 10, 12 anos e começou a estudar, que foi quando começou tudo, né? Eles passaram por uma dificuldade enorme. Eu tenho certeza que não foi fácil para eles, porque eles tiveram que desbravar uma área que a gente não falava, a gente não abordava. Em que situações, geralmente, a cirurgia é indicada? Olha, eu sempre falo que a paciente tem que estar fazendo a atividade física, fazendo dieta, estando desinflamada e com gordura localizada que a incomode, ela tem indicação de cirurgia. A única forma de você retirar essa gordura do lipedema é com cirurgia. A desinflamação, a dieta, a atividade física, a fisioterapia, elas vão servir para você não reganhar, para você se reeducar, porque é uma doença que não tem cura. Então eu consigo minimizar com a retirada dessa gordura, mas ela não vai curar. Ainda vão ficar células de lipedema ali, que se ela voltar a ganhar peso, tiver outro gatilho inflamatório, ela vai voltar a crescer e esse lipedema vai reaparecer. Então, vai reinflamar. Então, paciente, para ela operar, ela tem que estar insatisfeita com aquela gordura no braço, na perna, na coxa. Então, essa é a indicação, assim, no fundo. Mas eu não opero todos os pacientes. Chegam pacientes para mim que querem operar, mas que você vê que ela não tem o perfil de uma cirurgia plástica, é uma cirurgia estética. A gente tem que operar, apesar de ser uma doença, é uma paciente saudável, né? Então, se a paciente não entrar nesses critérios de estar sem comorbidades, assim, afloradas, né? Estar com tudo controlado, fazendo atividade física regular, e não é assim 2 vezes na semana, ela tem que estar malhando de verdade. Musculação é essencial, a gente precisa de músculo. Não adianta eu tirar a gordura e não ter músculo ali embaixo, não vai fazer diferença para ela, não vai ficar com uma perna bonita. Então, tudo isso é muito importante. O sono regulado, controle ali da desbiose intestinal, tudo isso é importante para a paciente. E a importância, essas doenças inflamatórias crônicas, elas têm um tripé, ou até mais pés, né, de sustentação. Precisa de avaliação hormonal, é uma paciente que tem, de repente, um síndrome do ovário policístico, sim, resistência, hipotireoidismo, outras doenças autoimunes, do tecido conjuntivo, né, do tecido mole, que a gente chama. Então, ela precisa estar no eixo. Exatamente. Né? E muitas vezes a gente precisa de outros colegas, né? Sempre. Um endócrino para acompanhar, ou um nutrólogo, o preparador físico, nutricionista, sim, vascular, é uma equipe multi, sozinho ninguém faz nada. Essa é importante, de estar todo mundo de mão dada, né? É muito importante, Meire, faz muita diferença. E a gente, da imagem, pode agregar, a gente consegue, hoje já tem os protocolos de ultrassom dermatológico para avaliação de lipedema, com a mensuração do tecido adiposo em pré-tibial, face lateral de coxa, joelho, se você, vou lipar o joelho. Lógico que é um exame complementar, você não vai deixar
né? Eles não deixam de indicar a cirurgia ou qualquer tratamento Uhum. pelo exame de imagem, mas é um aliado. Aqueles septos quebrados, aqueles desalinhamento, como é que chama? Perda da arquitetura do tecido adiposo, os nódulos inflamatórios, que eles aparecem muito bem no ultrassom. Então, a gente, como ultrassom dermatológico, também pode estar aí nessas orientações. Quais os equívocos, né, daquelas pacientes que já fizeram a cirurgia? Que a gente falou que cirurgião plástico às vezes não sabe tratar o lipedema. Quais são os equívocos? Quais são as dificuldades que tem nessas pacientes que já foram operadas e que vêm te procurar agora como referência em lipedema? Olha, eu já peguei de tudo, né? Então, já tive pacientes com muita flacidez, porque fizeram uma lipo sem associar a tecnologia. A gente sempre associa a tecnologia de retração de pele. Então, com bastante flacidez, assim, com alguns buracos em algumas regiões, então lipou demais uma região, mas não lipou em outra, a paciente ganhou peso, apareceu aquele buraquinho na pele que incomoda muito. Pacientes, eu assim, nunca peguei nenhum caso, mas acredito que apareçam pacientes com lesões linfáticas também, porque é uma lipo que tem que ser intumescente, a gente tem que colocar bastante infiltração, justamente para proteger e afastar os vasos linfáticos da gordura. Então, se não fizer essa técnica correta, você tem risco de lesão linfática, isso pode acontecer. E fibrose, né? Porque lipo pode gerar fibrose, trauma da cânula, até a própria tecnologia. Então, se não tiver uma equipe de fisioterapia treinada no pós-operatório para abordar o lipedema da forma correta, a fibrose ela vem, e vem uma fibrose assim ao redor do joelho, uma fibrose bem agressiva. Hoje em dia a fisioterapia é nosso braço direito. Assim, quando você encontra um fisioterapeuta que sabe tratar lipedema, você segura na mão dele e vocês vão juntos, porque vai ser sucesso. Essa é a parte mais difícil. Então, aí casa com o fisioterapeuta, entre aspas, e não larga mais. Não larga mais. Então, isso já entra também... Fala um pouquinho pra gente dessa diferença entre a lipo convencional da lipedema, para as pacientes entenderem. A lipo convencional, muitas vezes a gente faz uma infiltração de 1 para 1, que é uma infiltração normal, padrão. Na lipo do lipedema, a gente filtra mais, a gente faz de 2 para 1. Então, se eu pretendo lipoaspirar 1 litro daquela região, eu vou infiltrar 2 litros de solução com adrenalina. A gordura do lipedema, talvez por essa infiltração maior que a gente faz, mas é uma gordura que não sangra, então a gente consegue lipoaspirar uma porcentagem maior de gordura dessas pacientes, então a gente consegue chegar ali a 10% do peso corpóreo da paciente. O paciente de 100 quilos, a gente consegue lipoaspirar 10 litros de gordura, o que é bastante coisa. A lipo convencional, a gente não ultrapassa 7% do peso corpóreo da paciente. Então essa também é uma diferença. E a forma como a gente entra com as cânulas, a gente faz mais furinhos porque a gente sempre lipoaspira de forma longitudinal. A gente evita cruzar cânulas, algumas regiões a gente até cruza, mas na grande parte do membro a gente evita cruzar cânulas pelo risco de lesão linfática. Então vê que tecnicamente é bem diferente. Né? É diferente. E a gente deixa todos os furinhos abertos. Tem pessoas que fazem lipedema que fecham, eu sou da escola que deixa aberto para drenar bastante. Essa paciente fica 7 a 10 dias vazando líquido por esses furinhos, vazando seroma, e é bastante seroma por esses furinhos. Quando a gente fecha, às vezes a gente tem que ficar puncionando esse paciente, então isso também é uma diferença. Porque a lipoescultura a gente fecha os furinhos, a gente bota dreno. Então, assim, é diferente. No lipedema a gente não faz nada disso. Deixa os furinhos abertos que eles vão drenar. Com a fisioterapia, a fisioterapeuta vai em casa, né? Então, assim, ela faz essa parte inicial. Muito legal. E como alinhar? A gente vê que nos procedimentos, né, é alinhamento de expectativas. Como que você orienta? Né? Lógico que vai de indivíduo para caso a caso, mas a orientação, o alinhamento básico da paciente, fala assim, eu tenho lipedema, como é que eu vou ficar? Essa parte é tão difícil, né, na cirurgia plástica, porque todo mundo tem suas expectativas
E cada uma tem uma expectativa diferente na cabeça, né? Então é muito difícil, mas eu gosto de alinhar com as pacientes o seguinte. Eu sempre uso essa frase, lipo é igual flacidez. Você tirou gordura, aquela pele ela vai ter que acomodar e ela não acomoda 100%. Então você pode ficar com flacidez. Então você está disposta a entrar nessa cirurgia sabendo disso? Tá, tudo bem, eu tolero uma flacidez. Tá, e se você não tolerar a flacidez, você toleraria uma cicatriz para retirar aquela pele? Porque o tratamento da flacidez é praticamente isso. Não tem muito para onde fugir, a gente tem que tirar a pele. Então, as pacientes elas já entram cientes, eu tenho essa conversa com elas, explico que não vai ficar com a perna da Gisele Bündchen. Ela não vai ficar com essa perna, ela tem que entender o biotipo dela. Ela vai reduzir medidas, ela vai sair de uma calça 48, talvez para uma 40, 42, e isso já é uma vitória, assim, elas já ficam muito felizes com isso. A gente vai usar tecnologias como Morpheus associada para melhorar a qualidade da pele. A gente vai tentar diminuir flacidez com tecnologias de retração de pele. Hoje em dia eu uso o Ignite. Também tenho pacientes com argoplasma, que também traz uma retração maravilhosa. Então, com tudo conversadinho, e ela sabendo que nem sempre ela vai ficar em uma cirurgia, às vezes ela vai precisar de um segundo tempo, a gente consegue entrar com segurança na cirurgia, sabendo que a gente está com as expectativas alinhadas. E a orientação do pós-operatório, que elas ficam com dúvidas, né? Além da drenagem, dos furinhos, a equipe multidisciplinar. Isso, ela tem que manter ali, né, a parte da dieta, atividade física eu libero elas com 15 dias para voltarem para a academia. Vai muito de cada paciente, tem paciente que com 15 dias já está fazendo tudo, tem paciente que com um mês ainda está um pouco mais devagar. Todas as minhas pacientes andam no mesmo dia da cirurgia. Elas vão para o quarto, à noite elas já estão andando. Então isso é muito importante para evitar trombose, né? Que é o nosso maior medo, digamos assim. O vilão. E a gente conversa bastante, a gente conversa sobre infecção, sobre risco de infecção, porque os furinhos estão abertos. Se ela não tiver cuidado em casa, a gente tem um risco, né? Cachorro, animal doméstico em casa, tem que tirar, não dá para ficar por causa dos furinhos abertos. Então, a gente conversa bastante, olha, se o cachorro dorme no seu quarto, você tem que sair desse quarto. Ou então vai fazer uma limpeza terminal e esse cachorro vai ficar em outro quarto. Tudo isso é muito importante. Elas entram cientes assim, de qualquer risco e eu acho que isso é o mais importante. E qual o papel ético e a mensagem que você dá aos cirurgiões nesse papel de indicar ou não a cirurgia e dizer não quando não está indicada? Olha, acho que a principal dica que eu daria seria não operem pacientes inflamadas. Se a paciente não está com tudo preparado, com tudo... deixa eu começar de novo. A principal dica que eu daria para os cirurgiões seria não operar as pacientes inflamadas. Elas têm que seguir parâmetros, elas têm que alcançar metas para elas poderem operar. Elas têm que estar com a vitamina D acima de 40, elas têm que estar com a função hepática boa, homocisteína abaixo de 10. Então, a gente tem que focar em algumas coisas para a gente ter certeza que essa paciente pode operar e vai responder bem a essa cirurgia. Uma paciente inflamada é uma paciente que vai ter um pós-operatório muito mais difícil, vai ter um seroma muito mais prolongado, é uma paciente que tem mais risco de flacidez e que vai te dar trabalho. Então, assim, o ideal é falar não para essas pacientes que ainda estão inflamadas. Eu sei que gera uma frustração, a paciente sonhou com aquilo, eu mesma já cedi algumas vezes e me arrependi. Então, acho que não vale a pena. Vale a pena sentar e conversar com a paciente e falar, olha, sua lipo é grande, se sua hemoglobina não estiver acima de 13, uma lipo desse tamanho eu não posso fazer em você, eu posso fazer uma lipo pequena. Não vai resolver seu problema. Vamos tentar melhorar isso? Vamos melhorar o ferro, a ferritina? Então, acho que essa é a principal dica que eu posso dar. E o principal conselho seria, se você não se sente seguro em se aventurar, não se aventure. Senta, estuda, peça para acompanhar algum cirurgião, faça um curso, porque é uma área muito diferente do que a gente está acostumada na cirurgia plástica. Parece ser uma simples lipo de coxa, de perna, mas não é.
ela realmente, ela tem suas particularidades, é uma paciente muito complexa. Então, a gente precisa de uma equipe, a gente precisa de um alinhamento de condutas. Realmente não dá para se aventurar no lipedema, é a minha opinião. E Sim. assim, já tive colegas no centro cirúrgico sentando para conversar e me contando assim, olha, eu operei um lipedema, menina, olha aqui, olha o que aconteceu. E aí vem discutir o caso, o que você faria? Porque olha como é que ficou. E assim, se você vê um arrependimento no rosto da pessoa, do tipo, por que eu fui me meter com isso, né? Então, se você tem vontade de operar lipedema, você não precisa ser especialista apenas em lipedema. Eu faço outras coisas também. Exatamente. Até porque eu não tenho nem muque para limpar tanto paciente de lipedema assim, né? Então, tem que ir com calma. 2 por semana é meu limite. Mas estude, se especialize. Essa doença precisa de muitos cirurgiões plásticos ainda. A gente tem poucas referências no Brasil. A gente precisa de mais gente fazendo, mas com segurança. Essa é a importância, é segurança do paciente. Tá ali, dá o apoio pós-cirúrgico, que a gente vê na prática que às vezes o pós-cirúrgico fica meio de lado, né, em alguns colegas, mas o compromisso, acho que é comprometimento e honestidade, né? Hoje, mudando, não está no contexto do lipedema, mas é uma coisa que aconteceu hoje, inclusive, um profissional não médico fez uma rinoplastia definitiva no paciente. Ai, Jesus. E a paciente veio até mim a pedido de um colega que faz rinoplastia muito bem. Tinha fio para tudo quanto era lado, né? Assim, era dentista. O que foi mexer no nariz? Então, será que se fosse, eu acredito que até poderia acontecer, se fosse irmã faria. Ou fosse familiar, será que faria? Só que não teve, ainda teve pior, porque o paciente começou com um mau cheiro no nariz. A gente mudou totalmente o script aqui, mas para falar de comprometimento e de responsabilidade. Seja médico, seja nutrólogo, seja nutricionista, seja um faxineiro. Então, eu acho que quando a gente faz aquilo, a gente tem que fazer com responsabilidade, independente da profissão. O paciente evoluiu com mau cheiro. E a pessoa falou que era normal. Então, será que se fosse irmã dessa pessoa, a pessoa ia falar que era normal? Então, é comprometimento. É fazer uma coisa, se você não está habilitado para fazer, não faça. Exato. Não mexa. Mas para ele é normal, porque ele não sabe as complicações do procedimento que ele fez. Ele não sabe nem tratar as complicações. Porque eu acho o seguinte, se você vai fazer um procedimento, o mínimo que você tem que saber é resolver o problema se você causar um problema para aquele paciente. Então, você tem que ter um mínimo de conhecimento para tratar as suas complicações. O que eles fazem? Eles operam, se intitulam especialistas, operam, tem complicação e eles mandam para o cirurgião plástico. É muito fácil. Você vai se especializar em resolver problema de não médico, então. Porque realmente... fazer. Assim, você faz um procedimento, a doutora Marcela também faz preenchedores, faz bioestímulo de colágeno. Então, quando a gente está disposto a fazer, que faça e que resolva. Exato. Isso hoje, porque o meu viés, ele é meio... Você só pega porque eu pego as complicações. Então, quando as complicações vêm, só complica com quem faz. E todo mundo vai ter uma complicação. A gente não está isento disso. Exato, mas aquele médico, né, o profissional habilitado, eu acho que isso é importante, é a informação. A gente está aqui para levar informação. Então, saber com quem faz, com quem vai operar, com quem vai preencher, se aquele profissional também está apto a complicar. Oclusão vascular pode acontecer com qualquer um que faça preenchimento. Exato. Porém, você não sabe, você tem que pelo menos saber quem faz, ou ser amigo de quem faz.
Exatamente. E estudar. Se eu tiver uma oclusão vascular, vou pegar na mão da minha paciente e corro pra Meire, gente. Eu corro pra Meire, entendeu? Eu levo minha hialuronidasezinha, ó, na mão, junto comigo, entendeu? Vai dar tudo certo. Mas se você... Mas é clínico. Exato. E se você vira, a paciente tem uma complicação e você fala pra ela, é normal, você atrasa o tratamento daquela paciente, o tratamento correto. Então, uma oclusão vascular, se você trata ela na hora que você percebe, e muitas vezes dá 30 minutos, uma hora, você olha e fala, tá estranho. Não precisa de ultrassom, oclusão vascular. Você não precisa. Você olha e fala, cara, você até tenta resolver no seu consultório, se você não conseguiu resolver, saiba para onde você tem que correr, com quem que você tem que contar. Agora, se você olha para o paciente fala, te manda uma foto com a cara branca, pálida, aí você fala assim, tá normal, é assim mesmo. Amanhã ele vai te mandar uma foto com a cara preta, com isquemia. Então, assim, você perdeu o time daquele paciente. E isso não é justo com o paciente, você submetê-lo a isso. Então, você fingir que a paciente está sem uma infecção. Falar, não, é normal esse cheiro ruim no seu nariz, é normal, acontece com todos. Pô, tá de brincadeira. Passa lava com nasoar. Com soro, gente. Meu Deus do céu. Então é comprometimento. É saber fazer, estudar. Tem uma professora, que eu falo em todos os episódios, que a máxima dela é esteja sempre com quem estude. E de preferência, que estude mais que você. Que legal. Então, é estudar. A gente não é o dono da verdade, né? Nós temos... O sucesso da gente é conhecer gente que conhece das especialidades. É discutir caso. Eu sempre adorei, mesmo lá na residência, eu sempre era aquela que discutia com o cirurgião, que olhava as tomografias, né, durante a formação. Com ultrassom é conversar com o paciente. Muitos diagnósticos, eles estão ali na sua frente, com uma boa conversa e com responsabilidade. Antes de operar, nós somos médicos. Eu não sou eu tiro foto, eu brinco com os pacientes, eu tiro foto. Sou fotógrafa, a mãe da Marcela também é fotógrafa, né? Muito boa, por sinal. Mas é saber clínica, saber um pouco da cirurgia, por isso que é tão importante, por isso que ela está aqui, para a gente aprender, e para a gente aprender junto. E é interessante isso, que eu percebo que até na área da radiologia, a gente está perdendo um pouco isso, né? Você pega um laudo, você vê que o radiologista ele não te dá mais hipóteses diagnósticas. Ele descreve o que ele viu e fica por isso mesmo. E aí ele coloca assim, correlacionar com a clínica. E eu não sei se é porque eu tenho mãe radiologista, ela dá 1000 hipóteses, ela fala, é isso ou é aquilo. Eu cresci vendo isso. E eu sinto muita falta, eu acho que isso está se perdendo. E a gente não pode esquecer que o radiologista ele é médico também, né, Meire? Mas a sua mãe tem a equipe, né? Tem os ortopedistas, ela sabe a história, ela liga para eles. O problema é muitas vezes que a gente pega o pedido e no pedido não tem nada escrito. Entendi, vocês ficam meio... A gente fica no vácuo, assim. Porque você imagina dor abdominal. No meio da barriga, quanta coisa, né? Qual o diagnóstico diferencial de dor abdominal? Então, é culpa nossa, mas a gente tem culpa de terceiros também, né? Então, falta um pedido bem... um relatório. Um pedido bem feito, né? E o exame físico, né? Pessoal... Que vocês não fazem. Isso aí vocês Por têm isso que contar com o relatório. Quando é método axial, né? Tomografia, ressonância. Agora, no ultrassom, eu digo que eu sou uma entusiasta do ultrassom. Então, eu estou com a paciente ali na minha mão. Exatamente. Então, a gente vai na dor referida, no local que incomoda. Não é, eu estou com um caroço, o meu caroço está onde? Né? Vamos palpar, vamos acender a luz. A paciente chega para você, acende a luz, vê a simetria. O ultrassom não é só aquele breu, né? Aquele escurão. Verdade. A gente, principalmente no ultrassom dermatológico. O ultrassom dermatológico, o primeiro contato que a gente tem com o paciente não é luz apagada e nem meia luz. É avaliar, é ver a lesão, ver a pigmentação, ver a simetria, a gente fotografa, né? Os meus laudos geralmente vão com a foto da paciente. Não, e com desenhos, com os desenhos, né? Para tentar legal, ajudar. É muito né? legal. Porque se você vê uma foto do ultrassom, para vocês é tudo em cinza. Né? Vamos desenhar ali, mostrar
onde está a Não, é lesão. fantástico. E principalmente para quem faz face, né? Cirurgia de face, hoje em dia os pacientes têm muito procedimento, então o ultrassom dermatológico, ele é maravilhoso para ajudar a gente nisso. Então, a doutora faz a parte de lipedema, faz a corporal e também Cirurgia de face. a de face. Né? A Os gente faz procedimentos tudo um pouco. antes do lift. Né? Antes de chegar nos Sim. lift, a gente não vai esperar o lift. Não precisa, né? O rosto cair Ali todo entre para depois 30, suspender. os 30 e os 50, a gente consegue fazer muita coisa legal. Eu brinco com seus plásticos, eu falo assim, vocês que lutem para tirar tudo que eu já botei. Ah, não, mas tá Mas maravilhoso. isso não faz parte, né, do envelhecimento, do gerenciamento do envelhecimento. Sim, que é tão com certeza. importante. E a gente consegue complementar, inclusive, o tratamento do lipedema com cosmetria. A gente consegue fazer bioestimulador de colágeno, subcisão para melhorar traves de celulites. Então, é bem legal, a gente consegue ampliar os nossos horizontes, assim, fazendo a cosmetria. Eu acho que o cirurgião plástico ele sai mais do que preparado para a cosmetria, porque a gente estuda muito anatomia. Para a gente é fácil ver os planos, saber o que a gente vai fazer, aonde que a gente vai aplicar, então é perfeito. E você falou de celulite. Né? Ao exame físico, a palpação, a gente consegue definir até que ponto é celulite e lipedema? Olha, a gente consegue visualmente ver que uma coisa está associada à outra, mas o lipedema a gente vê os nódulos. Então, geralmente quando a paciente só tem celulite, ela vai ter os furinhos, mas não tem muita nodulação. A paciente do lipedema, ela tem nodulações próximas às áreas de celulite. Uhum. Então, é muito palpável. Você aperta a perna, a coxa da paciente, você vê toda aquela gordura que é mais durinha, que é mais fibrótica. É uma gordura diferente, é uma gordura até mais dura, assim, pra gente lipoaspirar. Às vezes a gente tem que tirar ela pelo furinho, assim. Uhum. Então, normalmente elas estão associadas. A paciente de lipedema normalmente tem celulite. E aí entra o ultrassom dermatológico. Esse nódulo que você palpa, a gente consegue transpor na imagem. Ver as septações, ver os septos espessados, a orientação dos septos do tecido fibroso, ela é diferente no lipedema. Vocês e conseguem na ver graduação, muito bem, né? no ultrassom de alta frequência. Que legal. E como você enxerga o futuro do tratamento cirúrgico no lipedema? Olha, eu acho que o futuro com certeza vai englobar tecnologias. Seja para cada vez mais a gente ter melhores retrações de pele. Então, no último ano, lançaram o Ignite, que é uma tecnologia que realmente veio para mudar, é visível no intraoperatório a retração de pele. É incrível. Então, assim, eu estou gostando bastante. É da mesma plataforma que tem o Morpheus, então a gente ainda consegue associar as duas coisas, as duas tecnologias. Uma vai melhorar por baixo ali da pele a retração, e a outra vai melhorar a qualidade da pele, né, com microagulhamento e radiofrequência. E eu acho que cada vez mais surgirão tecnologias para a gente poder agregar. Então, hoje em dia, a gente já tem maneiras de lipoaspirar com menos agressividade, com vibrolipo, safer, vaser, tem tanta tecnologia. E aí depois a gente vem com as tecnologias de retração de pele, que é o Argoplasma, o Ignite, o Renuvium. Então, eu acho que surgirão novas. Eu acho que talvez tecnologias que tornem o processo talvez mais rápido também. A gente já tem coisas como, por exemplo, o Deep Slim, para você diminuir a inflamação antes da cirurgia. Então, é uma tecnologia também que ajuda a gente nisso. Eu acho que é isso. Eu acho que o futuro é da tecnologia. E o aprimoramento cirúrgico. Né? E talvez o treinamento dos colegas, né? Porque você falou que não tem tantos colegas que são referência na área. E queria que você deixasse um recado para os cirurgiões plásticos sobre o lipedema. Bom, então, eu acho realmente que cada vez mais surgirão colegas que acreditam na doença, que entendem a dor da paciente e que tenham maneiras de ajudar essas pacientes. Eu acho que quando a gente cria consciência da doença lipedema, a gente consegue olhar com outros olhos e tratar de forma diferente essa paciente.
que antes era uma paciente que era poliqueixosa, é uma paciente que não está seguindo dieta. Essa paciente não deve malhar. Olha essa perna. Antes, era assim que ela era vista. Hoje, essa paciente, ela sabe que ela é reconhecida, ela sabe que ela tem um diagnóstico. E você dar um diagnóstico para essa paciente é você moldar toda a história dela dali para frente, porque agora ela sabe o que ela tem que fazer para ela melhorar. Então, os cirurgiões plásticos, quando eles tiverem consciência disso e quando eles aprenderem o que é lipedema, eles vão poder ofertar cada vez mais pacientes o melhor tratamento. E aí vão sentar a bunda, vão estudar e vai ser fantástico. Eu tenho certeza que a gente só tem a ganhar com isso. São 12,3% da população com lipedema, das mulheres com lipedema. É muita mulher com lipedema. Todo mundo aqui conhece uma paciente, uma amiga, uma colega com lipedema. Não tem como você não conhecer. E aí vocês vão virar a louca da academia, que sou eu, né? Eu tô lá malhando e olhando a coxa de todo mundo, gente. Passou na minha frente, eu olho a coxa. Eu sou assim, não é julgando. É assim, será que essa paciente sabe que ela tem lipedema? Porque muitas vezes a paciente não sabe. Ela tá na luta achando que é obesidade, achando que ela não segue dieta direito. Então, assim, levar informação para essas pacientes é o ponto-chave, eu acho, da nossa noite de hoje. E não só pacientes com obesidade, porque as pacientes com baixo IMC, as pacientes magras também têm. Exato. E uma coisa bem legal para a gente diferenciar, né? Eu falo para as pacientes, elas chegam com lipedema sem obesidade. Eu falo, olha o seu pé. Pé magrinho, a mão magrinha, a coxa enorme. Eu falo, você não tem obesidade, porque o seu pé está magrinho. Se você tiver obesidade, o seu pé vai engordar, sua mão vai engordar, seu braço vai engordar, o rosto vai engordar. A paciente toda magrinha, com a coxa grande, com o bumbum grande, com a panturrilha enorme, não calça uma bota, não consigo calçar uma bota. Então, assim, poxa, você privar a paciente disso, ela também quer se sentir incluída, né? Ela também quer sentar num assento de avião normal, sem precisar pegar um extra largo, um GG, porque realmente é o mínimo que ela quer. Então, a gente tem que entender a dor do outro, né? E que mensagem você deixa para as pacientes? As pacientes que estão lá, entraram no seu Instagram e estão lá vendo a doutora Marcela. Olha, tem muita gente bacana estudando lipedema e disposta a te ajudar no tratamento da doença. É uma doença que não tem cura, mas é uma doença que a gente consegue controlar. Então, eu acho que essa é a parte mais importante, você saber quem procurar e saber que você vai ter ajuda, se você quiser, né? Se você estiver disposta a tratar isso. Uma equipe geralmente as pacientes começam com o cirurgião vascular, é a porta de entrada da maioria das pacientes que chegam no meu consultório, elas falam, já estou tratando com cirurgião vascular. E ali a gente consegue guiar o tratamento, orientar até chegar ao nível de fazer uma cirurgia plástica, que é a última etapa. Então, essas pacientes, elas podem ter a tranquilidade que tem muito profissional bacana disposto a ajudá-las. Bom, quero te agradecer, foi muito, muito legal ver a visão da especialista, né? Uma doença que a gente fala que é complexa, mas também precisa de tantos colegas e tantas chaves para serem encaixadas com uma equipe multidisciplinar, né? O nutrólogo, nutricionista, preparador físico, psicólogo, que a gente precisa, né? Que a gente não falou, mas que é importante. Muitas vezes o apoio psicológico da família, o marido que não entende que aquilo é uma doença, é porque a mulher está gordinha, né? Ou ela está infeliz no casamento, porque ainda tem isso, que ela está infeliz no casamento porque ela olha no espelho e não se reconhece. Mesmo que aquilo para o marido seja teoricamente discreto, mas que incomoda. Não se sente bem no próprio corpo, às vezes, né, de colocar uma lingerie. Então, isso tudo conta. Então, é o apoio familiar, é o apoio do marido, do namorado. Eu falo que eu prefiro que as pacientes entrem no consultório com o acompanhante, que é diferente da gente falar
diretamente para eles do que ela falar para eles. O processamento, eu acho que não é o mesmo, o entendimento não é o mesmo. Apesar de ser radiologista, de ser imaginologista, a gente tem a parte de clínica, a gente tem a parte da conversa, por isso que eu gosto do ultrassom, porque a gente sempre conversa mais do que o habitual. Eu apoio familiar, eu apoio psicológico, se necessário, medicação, porque as medicações estão aí para ajudar. E essa é o ponto-chave, é o acompanhamento e o apoio de todos. É por isso que a gente está aqui hoje, para mostrar que as especialidades se juntam com aumento da segurança do paciente, aumento da segurança do colega e também para um desfecho melhor. Essa é a nossa missão, né? Você receber a sua paciente no pós-operatório e dizer, doutora, eu estou feliz com o meu resultado. Você me devolveu a qualidade de vida, mesmo para os colegas, né, para aquela pessoa que está operando, não seja tão grande assim, mas para ela fez diferença. Então, é um paciente que fez uma lipo, que ficou ali com cisto oleoso, que eu fui lá, puncionei, e ela já não tem mais uma pelotinha. Isso aconteceu essa semana, o paciente fez a cirurgia, ficou com uma bolotinha na face. A gente achou que fosse ácido hialurônico. Preparei a mulher para fazer a hialuronidase. Chegou lá, era um cisto oleoso. Eu peguei a agulhinha rosa. Resolveu tão simples, direitinha, né? Certeira no cisto, e ela saiu feliz da vida. Eu acho que é isso que dá brilho aos nossos olhos. Sim. Né? Lógico que tudo que vem é consequência de um bom trabalho, independente daquele que realiza. Né? Independente da especialidade, independente. Né? Os meninos estão aqui, estão filmando, tudo é feito com carinho, como se fosse para alguém da nossa família. Eu acho que é essa a nossa missão. Sei que na prática a gente não vê isso, sei que na prática é difícil, por conta de toda a logística, né? Às vezes você fala assim, eu opero em tal lugar, para que você tenha confiança naquela equipe, na equipe da enfermagem, né? Trazendo para o pessoal da cirurgia. Às vezes o paciente fala assim, mas eu não queria operar lá. Mas não é a questão do lugar, é onde o colega está confortável. Eu acho que isso é importante também, né? Transpondo aí as especialidades, o conforto e a segurança. Então, é tudo em prol da segurança do paciente. Sim. Todas as orientações que ela deu em relação ao pet, ao cachorro, ao gato, enfim, a questão da segurança, para evitar as complicações e minimizar as complicações. E se tiver, serem mais fáceis, tanto para você quanto para o paciente. Muitíssimo obrigada. Ai, Mary, eu que agradeço esse convite. Eu te acho uma pessoa tão humana, tão linda. E é uma referência para a gente na radiologia. Fiquei muito, muito feliz pelo convite mesmo, honrada. Foi maravilhoso, adorei nosso bate-papo. Foi super divertido, fluiu super bem, né? Quando a gente pensa, né, do lipedema, foi o seu nome que me veio à cabeça, né? Eu vejo você lá trabalhando com as pacientes e trazendo a qualidade de vida a elas. Sim, e eu tenho muito carinho pelas minhas pacientes, sou eternamente grata por todas que confiaram em mim, porque realmente eu sei que não é fácil você escolher o seu cirurgião plástico. E muitas vezes eu falo para a paciente assim, escolha alguém que você goste, porque você vai ficar 1 ano visitando ele no consultório. Então, assim, tem que ter aquela sintonia, senão você não suporta. E eu realmente faço questão de ver minhas pacientes por 1 ano, gente. Então, vocês têm que me aguentar. Não, mas vai ver uma médica tão linda dessa, não é difícil. Mas eu brinco que médico e paciente é igual Tinder. Tem que dar match. Tem. Né? Isso é muito importante. Deu match, e se for bem, se for bom, né, tecnicamente, melhor ainda, exatamente. Aí tudo flui, tudo tende a ficar 100% e um bom desfecho. Muito obrigada, eu amei, Mary. Até a próxima imagem.